No episódio de hoje, nós temos a honra de receber o professor Geraldo Alberton. Tudo bem, professor Alberton? Tudo bem, você, Facinho? Tudo certo, tudo certo. Muito frio por aí no Paraná? Pois olha, sabe que eu sou friorento, né? Então, qualquer ventinho aqui, eu já estou de blusa. Mas agora de tarde é sempre um pouco quente aqui em Palotina, mas mesmo assim é frio pro meu padrão. Tá bem, eu não sou, eu sou mais pro padrão friorento também, então aqui na Serra do Rio Grande do Sul a gente puxa uma blusa e uma coberta meio frequente aqui agora no inverno. Legal. Mas vamos lá, vamos lá. Alberton, para aqueles que não conhecem, ou até para aqueles que te conhecem, um pouco da tua carreira, como que tu chegou, por exemplo, desde que tu viu o primeiro suíno na tua frente até agora? Assim, eu fiz o curso de veterinário em Curitiba, né, no UFPR em Curitiba, e quando me formei eu queria trabalhar com inspeção de bovinos. Cheguei a trabalhar 6 meses nessa área, mas não gostei. E aí eu estava lá esperando uma oportunidade de emprego e eis que, folhando o jornal, apareceu lá a oportunidade de veterinário para trabalhar no fomento da Sadia em Concórdia. E aí foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer a suinocultura, de aprender sobre a parte de doenças de suínos, porque eu entrei a auxiliar como sanitarista, e foram 2 anos de muito aprendizado. Aí depois de lá eu tive a oportunidade de entrar na universidade, já como professor, depois fazer mestrado, doutorado na área, e já estou aqui há 28 anos na universidade, então 30 anos nessa lida aí com doenças dos suínos. Genial, genial. Professor, a gente geralmente confunde ou relaciona o seu nome com sanidade de suínos, né? E muito com a parte de um pouco circovírus, eu vou falar o que vem pela minha cabeça, né? Um pouco circovírus, um pouco fêmeas, um pouco locomotor e bastante também infecções do trato urinário, geniturinário de fêmeas. E eu queria que a gente conversasse, que tu nos desse um pouco de como que está o conceito ou o contexto atual de dois pontos, né? O uso racional de antibióticos relacionando com o controle de infecções urinárias em suínos, e em porcas mais especificamente. Como que é o passado disso, como que é o presente e algumas pinceladas nesse tema, professor? Tá, excelente questão. Assim, bom, como eu te falei, né, eu comecei lá na época de 90 a trabalhar com suínos, e é interessante que na época a gente usava pouco antibiótico preventivo, né? Os promotores já faziam parte, né? Muitos deles foram banidos, né? Mas a gente não tinha um portfólio muito grande de antibióticos preventivos e conseguia criar daquela forma. Mas também naquela época começou a ficar muito bem claro a importância que a infecção urinária tinha na produção e como isso interferia na produção das fêmeas, principalmente no momento do parto, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado com isso e fui coorientado com o saudoso Dr. Yuri Sobestiansky lá na Embrapa, então eu auxiliei nas coletas e tal, e depois aquilo acabou virando minha dissertação. E um dado assustador era que tinha granja que tinha mais de 60% de infecção urinária, e a média era na faixa de 29%. Então, isso justificava usar antibiótico preventivo para o controle de infecção urinária, né? Então, de lá para cá, tornou-se, né, padrão as empresas usarem antibióticos em 4 pulsos anuais ou durante toda a ração de lactação com medicamento para infecção urinária. Paralelamente a isso, eu não sei se esses fatos estão correlacionados, mas o que se observou é que, de lá para cá também, nós passamos a usar muito antibiótico preventivo para várias outras enfermidades, fase de creche, fase de recria e terminação. Então, quando eu trabalhava com suínos lá, a gente usava lá um ou outro antibiótico quando dá problema na creche, né? Por exemplo, quando estourava uma doença do edema, depois veio o óxido de zinco, auxiliou no controle dessas enfermidades pós-desmame. Eu não sei até onde esses fatos estão ligados, mas para mim, assim, é uma hipótese que eu tenho, não sei se um dia alguém vai conseguir comprovar ou não.
Quando nós passamos a usar antibiótico para as porcas, para controle de infecção urinária, e fomos, de certa forma, felizes nessa decisão, nós passamos a desequilibrar a microbiota das porcas. Tá? E com isso, passou-se a ter um leitão mais dependente de antibiótico nas fases após o desmame. Por quê? É a microbiota da mãe que coloniza o leitão e é a microbiota em qualquer ser vivo, né? É a microbiota que regula o sistema imunológico. Se nós bagunçarmos a microbiota, desregulamos o sistema imunológico, temos um animal mais dependente de antibiótico. Isso acontece tanto com uma criancinha que toma muito antibiótico ou um leitãozinho, e que nós temos aí, por exemplo, a mãe sob efeito de antibiótico, o leitão também sob efeito de antibiótico na fase de maternidade. Então, as coisas se casam, tá? Aí, quando se fala, como nós estamos no uso racional de antibiótico, se nós tentamos reduzir o uso de antibiótico nas fases subsequentes, nós temos pouca chance de sucesso, porque o processo tem que ser anterior. Então, quero usar menos antibiótico na creche, na recria e terminação. Opa, então, vem cá, você vai começar fazendo a lição de casa com as porcas, reduzindo o uso de antibiótico preventivo, ou, eu prefiro um verbo mais contundente, abolindo o uso de antibiótico preventivo nas porcas. Vamos usar antibiótico para curar infecções, naquelas que sabidamente estão doentes, e aí nós conseguimos passar para o segundo estágio, que daí é fazer o uso racional nas fases subsequentes. Perfeito, perfeito. E quando a gente fala, e acho que a maioria das pesquisas, né, que envolve a resistência de patógenos, é muito se falando em creche terminação, né, porque é onde é mais fácil de rodar experimentos nesse âmbito, mas eu acho que é bem esse ponto. E do próprio manejo, né, quando se discute performance de creche, eu estive envolvido em vários trabalhos de performance de creche, muito se falava do manejo da creche, propriamente dito, e pouco se falava do que acontecia com esse leitão antes, lá na maternidade, né? Então, o leitão chegava desmamado e a creche, todo o resultado da creche dependia somente da creche. Eu acho que da microbiota e da saúde intestinal e de vários outros sistemas tem muito a ver com o que acontece com a porca, né? A fase imediatamente anterior. E professor Alberton, o que tu me diria em relação à realidade hoje, assim, de sistemas que tu tem visitado, nem tanto agora durante a pandemia, mas de sistemas que tu tem conhecimento, do que o pessoal tem feito pensando exatamente nesse tema, focando nas infecções urinárias em porcas? Olha, assim, aconteceu que virou um costume, né? As pessoas associam o antibiótico para as porcas como um cuidado a mais, né? Então, quando a gente tenta virar a chave e falar, não, olha, nós não vamos usar mais antibiótico preventivo para as porcas, parece que as pessoas falam, nossa, coitada das matrizes, elas não vão ter mais aquela limpeza que era feita 4 vezes por ano, é como se antibiótico fosse bom, né? Se fosse como preventivo, né? Eu não sou contra o antibiótico, mas se fosse bom como preventivo, a gente tinha lá na nossa caixa d'água da nossa casa, né, 4 vezes por ano a gente tomaria um antibiótico, né? Toda a família, né? Inclusive o cachorro, o gato, né? E não é, a finalidade do antibiótico é curar a infecção, né? Cada vez que a gente usa antibiótico, a gente bagunça a microbiota e tem consequência para o sistema imunológico. Então, as empresas as pessoas, principalmente lá na base, elas são muito resistentes a essa retirada, porque elas associam muitas coisas à infecção urinária. Então, aumentou o retorno ao cio, infecção urinária. O famoso pó de giz, né, que fica aquele pozinho de cristais na vulva das porcas ou no piso onde elas urinam. Infecção urinária. Quando não é, isso é uma cristalura, ou seja, excesso de eliminação de cristais. Então, aborto, né? Eu já fui aí no Rio Grande Amado para atender uma vez uma granja, que foi um caso interessante.
professor, vem aqui que nós estamos com um problema de infecção urinária, muito aborto. Aí tá, lá viajei eu até aí, Rio Grande do Sul, cheguei lá na granja, até tem uma foto interessante, eu mostro para meus alunos, assim, né? As porcas que tinham abortadas estavam todas numa linha só, e nessa linha, o sol incidia e queimava a parte posterior das fêmeas. Era um outubro, então tinha caído as folhas, né? A posição da terra em relação ao sol tinha mudado, então as porcas estavam se queimando. E aí o produtor ainda falou para mim, olha, a infecção está só nesse lado por enquanto, né? Só esse lado está abortando, né? Eu não precisei nem fazer muitos exames, só que a foto foi esclarecedor para saber que as porcas estavam queimadas, né? E aí gerou aborto. Então as pessoas associam muitos problemas da granja como infecção urinária. Então, o veterinário sanitarista ou o gerente de fomento, ele é todo momento cobrado, olha, eu preciso de antibiótico para as minhas porcas, né? Eu preciso dar uma limpada, né? Essa é a palavra, o verbo que eles usam. E isso é um grande erro, né? A infecção urinária pode estar relacionada com problemas reprodutivos? Claro que sim, né? Mas eu preciso fazer o diagnóstico para saber. Então, na realidade que eu tenho visitado, né? Nas granjas, um trabalho de dissertação que está acontecendo aqui com um aluno meu, é a prevalência de menos de 5%. Não é raro em granjas encontrar 1%, menos de 1% de porca com infecção urinária. Aí eu te pergunto, assim, né, e aos nossos ouvintes, é justo nós bagunçarmos com a microbiota a um alto custo, esse custo não é baixo, né? Eu vou bagunçar a microbiota de 99% das porcas por causa de 1% que está doente. Não é mais correto nós tentarmos identificar quem é o indivíduo doente, medicá-lo e preservar o que eu acho que é o mais importante na saúde, não só nossa, mas na saúde de todo ser vivo, é a microbiota, inclusive do solo, né? A gente pensa em agricultura, né, que foi um pouco abandonada essa parte da microbiota e hoje está sendo resgatada. Não existe saúde sem o resgate da microbiota. Então, nós teríamos que olhar as porcas como o grande patrimônio de microbiota da granja. E nós não fazemos isso. Nós damos os pulsos de antibióticos e não raramente essas porcas vão comer uma ração com amoxicilina durante toda a lactação. Então, nós estamos destruindo o maior patrimônio. E aí, é claro, bactérias que deveriam conviver com o suíno, como um clássico, a Haemophilus parasus e Streptococcus suis, são as bactérias que mais cedo colonizam o leitão, né? E são da microbiota normal. Não era para causar nada no leitão. Por que causa? Bom, se ele não recebe da mãe, né, que seria excretado em pequena quantidade e com os genes de patogenicidade silenciados, se eles não recebem da mãe, eles vão receber de quem? De outros leitões doentes na fase de creche. E aí ele não tem mais imunidade passiva, então ele está recebendo uma bactéria mais patogênica e no momento que ele não tem mais proteção de anticorpos. Então, essa colonização que eu chamo de colonização não supervisionada, quando ela acontece na creche, ela resulta em morte. Então, como mudar esse cenário? Começando lá com a porca, tá? Perfeito, perfeito. Não, assino embaixo, professor, e a gente discute muito às vezes a gente tem que pensar mais em sistemas com menos origens, né? Tentar origem única e tal, mas é muito difícil fazer isso, né? Tu tem um sistema estabelecido, é muito complicado tu simplesmente mudar um sistema para origem única, ou, claro, se faz as pirâmides e tal, mas tem muita coisa que pode ser feita antes, né? Como esse exemplo que tu deu, né? Que a gente colonizar, fazer essa colonização com bactérias com genes de patogenicidade mais silenciados e tal, para aquela origem, para o alojamento não origem única, não ser tão prejudicial para o leitão, né? Então, existem estratégias que podem ser feitas antes, como tu mesmo disse. Nós temos um complicante nesse processo na suinocultura, que é o fato das nossas porcas viverem pouco, né? Elas, longevidade de 3,2 partos, então existe uma substituição muito grande.
Quando a granja faz a autorreposição, então é possível você trabalhar microbiota nessa tua autorreposição. Agora, se essa reposição vem de fora, você tem aí 20% no mínimo de porcas na maternidade parindo, que são leitoas, e que vêm num sistema de criação com muito antibiótico, né? Que acontece muitas vezes, talvez seja a rotina também das granjas multiplicadoras. E aí é difícil você falar desse grande patrimônio que é microbiota, se esse patrimônio está se perdendo a cada 2 anos, você troca, né? Todo ele. Então, é um trabalho integrado. Eu vejo que, vamos falar de uso racional de antibiótico na suinocultura, então começa com o quê? Primeira coisa, cuidar do plantel. Né? O plantel é o patrimônio. Não usar antibiótico preventivo para infecção urinária. Então vamos abandonar as porcas ao léu? Não, isso é um tópico que provavelmente você vai me perguntar, como que a gente vai fazer essa monitoria e com o que nós vamos tratar as porcas que estiverem doentes, né? Então, começa por aí para depois eu pensar, agora nós vamos trabalhar creche. O que nós vamos usar na creche para substituir antibiótico, né? Então, é um assunto de outra conversa, né? Mas isso antecede tudo, né? Perfeito. Não, sem dúvida, sem dúvida. E fora do país, professor, porque a gente vê, às vezes, outros países utilizando até outras moléculas, né? Alguns casos, por exemplo, nos Estados Unidos, a tetraciclina ainda ela é utilizada sobre algumas doses, alguns períodos pré-estabelecidos. Tu vê alguma diferença, assim, mais uma curiosidade em termos desses ensinamentos que tu nos deu até agora? Olha, assim, eu não sei como é que está a questão especificamente de infecção urinária, tá? Mas a minha expectativa é que também tenha diminuído, né? A partir do momento que a suinocultura começou a trabalhar com água potável para as porcas, com bebedouros com melhor tecnologia e com a monta natural e as gaiolas com o piso ripado, né, na parte de trás, então teve um decréscimo muito grande da infecção urinária, né? E os plantéis mais jovens, né, antigamente eram plantéis, né, não era incomum você ter porca de mais de 10 partos numa granja, né? Então infecção urinária crônica. Então, com relação à prevalência de infecção urinária, ela é uma tendência mundial de redução, exceto para quem vai migrar para porcas alojadas em baias, né? Se não tiver um número de bebedouros, né? Não tiver uma formação de lote adequada, então, por causa de competição, acontece muitas porcas não tomarem água, né? Ou por problema locomotor, ficarem mais pouco, se movimentarem pouco, né? E isso acabar gerando infecção urinária. Então, eu desconheço como é que está essa prevalência mundial. E também a estratégia de controle. A gente sabe que Europa, né, o pessoal tem restringido mais o uso. Mas Estados Unidos, por exemplo, ainda tem um uso muito alto, semelhante ao nosso, né, com preventivos muito intensos, porque o mudar esse olhar, o uso racional do antibiótico, ele envolve ações, né, que não é simplesmente não pôr o antibiótico na ração da porca, né? Envolve, por exemplo, você fazer uma monitoria, quer seja semanal ou semestral, de acordo com o tamanho da granja, de acordo com a prevalência de infecção urinária. Isso envolve pessoas, né? Envolve toda uma estratégia diferente, né? Que ela é melhor, mas ela precisa ser planejada. E, dependendo do sistema, muitas vezes o antibiótico ele acaba sendo mais prático, né? Você liga lá para a fábrica e fala, o que tem aí? Então, bota esse, né? Só que daí eu não sei se tem infecção, qual é a bactéria, qual é a sensibilidade antimicrobiana dela, né? Então fica uma alternativa que não é muito boa, né? Acaba não solucionando o problema. Sim, e eu lembro muito dessa quando tu fala assim, liga lá na fábrica e vê que antibiótico tu tem, o professor Ivo Ventes, nas aulas dele da pós, comentava muito, né? Que a gente é muito... O nosso cérebro busca atalhos meio mais fáceis, né? Então, é um atalho fácil, né? Tá com a suspeita e o veterinário, às vezes, ele fica com aquele medo, né? Não, tá... No medo, na ansiedade ali, por daqui a pouco dar um tiro de bazuca, se eu posso dar uma espetada com uma faquinha, e às vezes um tiro de bazuca é um pouco exagerado para alguns problemas que, ajustando alguns pauzinhos ali
no manejo a gente pode solucionar, né? Uhum. Tu tocou num ponto bem interessante que eu estava pensando da questão das leitoas, né? Que a gente faz a reposição do plantel, 45% ao ano, na média, né? E que papel as leitoas teriam quando a gente for pensar em prevenção, né? Em prevenir infecções urinárias ou até outras infecções em fêmeas, tendo em vista que a gente vê bastante, às vezes, cada vez mais leitoas com a preocupação, obviamente, diretamente é o micoplasma, mas outras patologias respiratórias, e daí se usa aqueles preventivos, ou quando a multiplicadora injeta algum antibiótico para não dar problema nos primeiros dias da granja. Que papel que tu vê a leitoa tendo nessa questão do controle de antibióticos e também dessas infecções urinárias? A leitoa é um dos pontos mais sensíveis no controle de enfermidades em granja, no meu ponto de vista, né? Porque tem o que você citou, no caso, o micoplasma, ela sendo uma grande oportunidade para o micoplasma se multiplicar e contaminar os leitões. Então, eu preciso ter uma leitoa que passe pela doença antes de chegar à maternidade, que ela não esteja mais excretando, né, o micoplasma. E, ao mesmo tempo, né, que eu preciso dela livre do micoplasma no parto, eu preciso dela positivo a tudo aquilo que a granja tem, que já faz parte da microbiota, que são os agentes de microbiota. Então, vamos pensar aí, eu sempre gosto de citar o Mycoplasma eosinove, o Haemophilus parasus, né, o Streptococcus suis, aquelas cepas que deveriam estar em estabilidade na granja, né, não nas cepas mais patogênicas que acabam entrando, né. Mas como fazer isso se eu tenho um animal toda hora, um animal novo entrando no rebanho? É bem difícil, tá? Eu só vejo uma saída, assim, que nem quando você falou origem única. A origem única vai chegar um momento que muitas pessoas vão falar, não tem mais como, né? Eu vou trabalhar com origem única. Então, UPLs maiores ou com manejo em bandas, né? Mas, o crechário com 6 mil leitões, tem que repensar, né, a hora que o uso de antibiótico ficar mais limitado, né, porque com 6 mil leitões, 10 mil leitões no crechário, inevitavelmente eu vou ter várias origens. Mas também vai ter a questão da fêmea, da leitoa, né, como é que eu lido com essa questão? Será que a granja multiplicadora vai ter o mesmo cuidado que a minha granja vai ter de não usar antibiótico preventivo? Se ela não tiver, eu estou com a vida em nada. Então, só tem uma saída, a autorreposição, né? As granjas terem suas avós, em algumas situações as bisavós, né? A genética líquida. Então, não ter entrada de animal de fora para que essa questão, tanto do micoplasma como da microbiota, dos agentes que são, né, de microbiota, seja preservada. Perfeito, perfeito. Não, exatamente, professor. E quais são do que tu tem frequentado e do que tu ouve falar, professor, do que tu sabe na sua trajetória, o que tu vê de benchmark, assim, de granjas que tem as melhores ações para evitar tanto, não patologias, mas problemas sanitários em fêmeas e melhores práticas para uso racional do antibiótico? O que tu vê assim de manejo, de estratégias que as melhores granjas têm feito? Bom, isso é assim, algo um pouco recente, né? Mas o que tem visto? Bom, primeiro, não usa antibiótico preventivo para porca, tá? Segundo, faz monitoria para infecção urinária, tá? Então, de acordo com a prevalência. Então, se a prevalência é muito baixa, 1%, 2%, então, sei lá, cada 3, 4 meses, a equipe chega um pouco mais cedo e faz essa urinálise, marca as porcas doentes e já medica, né? A gente tem usado a marbofloxacina, que é um produto que tem um conceito que ela atinge um pico sanguíneo muito rápido, né? E logo cai, né? E acaba não dando oportunidade para a Escherichia coli, que a Escherichia coli tem uma particularidade na infecção urinária, ela tem a capacidade de formar um estágio como se fosse uma latência, sabe? E ela se esconde no tratamento, nas camadas mais profundas da bexiga. Então, quando você tem que controlar uma infecção urinária, você tem que vir com uma bomba, né? Tipo, não dá tempo, explode, né? Então,
a marvofloxacina tem essa capacidade de um pico sanguíneo muito rápido, né? Uma concentração em urina muito alta, e com uma dose só a gente tem conseguido um controle de mais de 90%, né? Bom, então, o controle individual das porcas com infecção urinária, tá? Então, com uma periodicidade que vai depender do desafio da granja. E extremamente importante, extremamente simples, uma granja que tem um plantel um saudável, ela tem o famoso enfermeiro de porcas. Uma pessoa que é um auxiliar do médico veterinário, não é uma pessoa treinada para ser um falso médico veterinário, mas uma pessoa que foi treinada para identificar os principais sinais clínicos e de que enfermidades que eles estão relacionados, e poder dar os primeiros atendimentos e depois poder se reportar a um veterinário para um atendimento mais especializado. Então, são situações do dia a dia, quer seja um problema locomotor, uma gastrite, uma úlcera gástrica, infecção urinária, uma infecção uterina. Então, como os plantéis estão crescendo, né, pensa, você tem aí plantéis aí com 6 mil matrizes, tá? Então, 6 mil porcas. Quem está olhando essas porcas, saber se elas estão bem ou não estão? Quando eram 200, 300 porcas, lá no meu tempo lá de Sadia, em Concórdia, o doutor tinha 10, 20. A gente ia falar, fulano está com 200 porcas. Meu Deus do céu, né? Todo mundo queria ir lá para conhecer aquilo. Era uma empresa gigantesca com 200 porcas, né? Hoje é uma escala que nem é rentável, né? Então, o funcionário não tem mais o tempo que ele tinha antes, ele fazia suas atividades e depois ele tinha tempo para outras coisas. Hoje não, ele, né, é muito corrido. Então, o cara da limpeza, sua limpeza, o cara da alimentação é muito especializado, não dá tempo de voltar e falar, poxa, qual porca, de qual linha, de qual barracão eu tinha visto que ela estava com as fezes muito escuras, que pode ser infecção, uma gastrite. Então, isso acaba passando. Então, eu já tive uma oportunidade que fui no Centro-Oeste para resolver para entender uma questão de mortalidade de matriz. E tinha 2 granjas com estrutura idêntica, genética idêntica, construídas na mesma época, e uma tinha perto de 20% de morte de matriz, 20%, é um absurdo, né? E uma estava na faixa de 8%, embora alto, para aquela região era considerado quase um benchmark, né? E qual que era a diferença entre elas? Uma tinha o famoso enfermeiro das porcas. Ele já tinha lá um protocolo que um veterinário ajudou ele a construir para saber quais eram essas medidas de intervenção. Então, todo dia tem que ter alguém que faça parte da rotina dele, olhar as porcas e dar os primeiros atendimentos. E tem um trabalho muito interessante sobre eutanásia e morte de matrizes. Eu não me lembro de que ano que ele é, mas ele tem um dado que é estarrecedor. Em torno de 70% das porcas achadas mortas, elas não tinham sido medicadas, né? Então, falar morte súbita. Subitamente a porca foi encontrada morta, mas não que ela ficou doente hoje e morreu amanhã cedo, né? Então, precisa ter esse diagnóstico. E outras monitorias que são simples, que indicam doença. Porca magra, né? Porca com as úlceras de paleta, porca com vulva mordida, cauda mordida, no caso de alojamento em grupo, porca claudicando, né? Porca muito pálida, fezes muito escura. Então, existem vários sinais que indicam que aquele animal tem chance de morte, né? Sim, e essas fêmeas são movimentadas, né, professor? Essa é a questão, né? Elas não ficam lá como amortizadas na gestação e esquecem. Essas fêmeas a cada 100 e poucos dias teoricamente, devem mudar de barracão. Então, montar uma agenda e tendo um funcionário, um enfermeiro bem não educado, mas que entendam o beabá de algumas questões, acho que sem dúvida, se a gente quiser reduzir o uso de antibiótico massivamente em ração e água, não tem como fugir dessa alternativa. Uhum. E outra coisa importante assim, é que
A gente perdendo essas porcas precocemente, nós perdemos o pico de produtividade delas, né? Então, se a gente pensar que a idade média é 3,2, né, e a gente com quarto, quinto parto teríamos a melhor produção de leitões e de leite e de colostro, nós estamos perdendo uma grande oportunidade, né? Então, a gente precisava resgatar essa questão da saúde das matrizes. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, já indo para os finalmente aqui, a gente falou bastante de manejo, sanidade, mas e as alternativas, né? As alternativas não antibióticas, diria assim, que não manejo, que não esse planejamento focado na medicação da sementes injetável. O que tu tem visto de mais futuro, de mais perspectivas positivas para a saúde das fêmeas? Olha, existe uma série de coisas que a gente tem testado e mesmo lido, né? Bom, vamos voltar com as coisas mais antigas, né? A gente usava muito ácido cítrico, cloreto de amônia, né? E isso foi testado muitas vezes. Não, eu até cheguei em algum momento a trabalhar com eles, mas participei de bancas de alunos que fizeram trabalho com esses produtos. A redução de pH é muito baixa, e ela não faz nem cócega com a infecção urinária, né? Então, se o animal está com infecção urinária, vai baixar o pH de 7 para 6,5 e durante uma semana, durante o mês, não resolve nada. Então, não vejo isso como alternativas. Existem outras substâncias que, inclusive, a gente está com um teste em andamento com ácido benzoico. O ácido benzoico ele tem essa possibilidade de agir diretamente na bexiga, mas não com pH, porque o pH sempre teve essa história que o pH é importante para controle de infecção urinária. O pH de porca com infecção urinária e sem infecção urinária é o mesmo, tá? Não existe diferença. A Escherichia coli está muito bem adaptada a diferentes pHs. É claro que a porca que fica mais tempo sem urinar acaba tendo uma alcalinização da urina, mas não significa que essa porca está com infecção urinária. Bom, mas, voltando ao ácido benzoico, ele é convertido no fígado em ácido hipúrico e teria esse ácido hipúrico sendo excretado, né, na bexiga e ele tem uma ação sobre a bactéria. Então, é um diferencial, é muito usado na medicina de pessoas, né, o extrato de cranberry, né, muitas mulheres acabam utilizando, porque ele tem essa propriedade de reduzir, então, a chance de infecção urinária, mas não é para curar, tá? Então, a gente tem que pensar em identificar e curar as porcas com antibiótico. Agora, tem uma substância que auxilia, né, na saúde, isso pode ser interessante. Quais são as minhas principais, assim, que eu estou focando no momento, pensando nessa mudança da suinocultura com menos antibiótico? Primeiro é a modulação biológica ambiental, né? Porque quando a gente fala em microbiota, o indivíduo ele pode estar com a microbiota equilibrada, mas o ambiente ele faz essa retroalimentação do organismo, né? Então pensa uma pessoa que é muito saudável, mas que vai morar num local onde não tem água potável ou que não tem a própria, me faltou termos aqui, não tem esgoto, né? O esgoto saneamento básico. Saneamento básico, obrigado. Essa pessoa vai passar a ter um intestino mais irritado por conta disso. Então, quando nós falamos em eubiose, que seria a microbiota em equilíbrio, é um processo contínuo. Então, se eu tem um leitão muito bom, saiu da creche muito bom, mas ele vai para uma engorda, onde tem lá uma lâmina d'água que é trocada a cada 3 vezes, 3 vezes por semana, que tem uma grande concentração de urina e fezes, aquilo está recontaminando o leitão. Aí você pode falar, não, mas é a própria fezes do animal, então é a microbiota dele que está ali. Não, porque no intestino, no ambiente, é de anaerobiose, e na baia é de aerobiose. Então, se existe uma proliferação de enterobactérias patogênicas. Então, nós temos que ter a modulação no ambiente. Então, um foco meio importante de pesquisa, e a gente também tem feito isso em aves, é importante, os resultados são interessantes, quando você aplica a modulação biológica no ambiente, que seriam bactérias selecionadas para esse
para essa finalidade, você interfere na microbiota do animal. E muito importante, principalmente para patógenos, diminui a excreção, e um dos mais importantes que a gente diminui é a excreção de salmonela. Essa é uma linha. E eu acredito muito, eu estou começando a trabalhar agora, nos pós-bióticos, né? O que seria o pós-biótico? Seriam produtos onde você tem o processo de fermentação e depois você tem a inativação da bactéria. Então, o que você está fornecendo ao animal, né? Eu falei bactéria, mas pode ser uma levedura, né? Conforme o tipo de produto, né? Você está fornecendo ao indivíduo toda aquelas substâncias que seriam produzidas no intestino em equilíbrio, né? Então, os ácidos graxos de cadeia curta, bacteriocinas, toda aquela quorum sensing, que é aquele sistema de comunicação das bactérias. Então, pensando que você está fornecendo àquele intestino a informação de que aquele intestino saudável, né? E você tem ali também os fragmentos daquelas células, daquelas bactérias, daquele processo de fermentação. Então, isso, eu tenho lido muitos trabalhos em humanos, mostrando o quanto isso ajuda na modulação da resposta imunológica. Então, eu acredito que são alternativas, né? Ou tanto o pós-biótico como a modulação biológica ambiental, para eu trilhar nesse processo de redução do antibiótico, que nós não podemos ser inocentes de que nós vamos pegar, colocar lá 4 leitões por metro quadrado numa creche, né? E um leitão por 1,2 metros quadrados na engorda, que não é mais leitão de 100 quilos, é um leitão de 130 quilos, numa baia onde tem acúmulo de dejetos, né, que tem múltiplas origens e que não vai acontecer nada, né? Então, nós vamos ter que se adiantar, regular esse sistema imunológico e controlar o que está ali naquele ambiente, né? Então, são alternativas que eu aposto bastante, que pode ser usado tanto para as porcas, né? Pode ser usado na maternidade e também na creche, recria e terminação. Perfeito, perfeito, professor. Não, acho que e cada vez mais a pesquisa vai ter que estar atualizando cada vez mais a eficácia desses produtos, desses aditivos alimentares. E eu tenho uma última pergunta que talvez, eu faço uma pergunta que é curiosidade minha, porque eu realmente não sei a resposta, que é por que tem tanta variabilidade nos resultados quando a gente utiliza esses aditivos alimentares? E, em outras palavras, por que às vezes funciona numa granja e não funciona em outra? Aí você fez a pergunta de ouro, né, desse podcast. Quem aguentou a nossa conversa até agora vai ter a oportunidade aí de refletir sobre uma coisa muito importante. Nós, principalmente na pesquisa e nosso trabalho como médicos veterinários ou mesmo os outros profissionais envolvidos na suinocultura, nós temos um olhar muito forte para a doença, né? Eu me digo que eu sou especialista em doença. A doença é algo que tem o início, meio e fim. Você vai lá, intervém. Então, tem um animal com febre, assim, assado, você vai lá e dá o remédio certo e muitas vezes em 24 horas está resolvido. Né? Então, por isso que o antibiótico é tão bom de lidar com ele, porque ele vai lá e ele faz o que tem que fazer. Agora, eu vou devolver assim, a seguinte pergunta para você, assim, quantas vezes durante os próximos 50 anos você teria que dormir bem, né, se alimentar bem, né, e fazer exercício com regularidade para que você tenha uma boa saúde, para você chegar na sua velhice sem depender muito de medicamentos? Deveria começar hoje, né, professor, e não parar mais, né? Mas será que a periodicidade vai ser uma vez por mês? Né? Então, saúde, falar de saúde é muito diferente de falar de doença, né? E aí a gente vem com um produto que é para promover saúde, para fazer um teste na creche. Tá? Eu pego o leitão desmamado lá com 5,5 kg, vou levar ele até 23 kg, e eu preciso demonstrar, né? E as empresas precisam cada vez mais disso para comprovar, mediante para registro de produto, que o produto funcionou.
Mas saúde não é assim. Saúde é um filme, não é um curta-metragem, não é uma fotografia. É um filme de uma vida inteira. Então, a gente tem que acreditar. E eu tenho visto, por exemplo, com modulação biológica ambiental na avicultura, quando um barracão passa a usar essa estratégia, não por um lote, mas por 2 lotes, por 3 lotes, os resultados começam a se somar, porque a microbiota também é um processo de construção, né? Então, se eu tivesse feito o estudo só num lote, talvez eu ia falar, não, esse produto não funciona. Então, a mesma coisa, vou usar um ácido orgânico, um pré-biótico, um probiótico, um aditivo antimicotoxina. Eles têm que ser, você tem que acreditar, pensar esses produtos os mais adequados e ter uma certa regularidade no uso, para daí enxergar o resultado, né? Não é que nem antibiótico, né? Um óxido de zinco, que eu boto lá 3.500 ppm, você vai, na primeira semana de desenvolvimento, você está enxergando ele trabalhar. E os eubióticos, né, que seria todo esse conjunto de alternativos, eles demoram, né? Então não dá para você falar, então agora eu vou começar a minha academia, né? E vou começar a comer mais salada, e daí na semana seguinte ir lá fazer um exame, no final do mês, fazer um exame de sangue e falar, não, tem que estar melhor, né? Não, você vai ter que continuar tudo isso. E aquilo que é o básico não vai substituir tudo isso que você fez. Se você não dormir as 8 horas de sono, não vai ter o mesmo resultado. Então, na suinocultura, a mesma coisa. Se eu não tiver melhorado, por exemplo, a questão de densidade ou de amplitude térmica, os meus resultados não vão ser tão efetivos. Então, é uma coisa que a gente vai ter que acreditar, né, e vai ter que ter muita paciência na obtenção desses resultados, né? Senão você acaba desistindo logo, né? E tem que estar muito focada, a equipe tem que estar muito focada e motivada, não pode ser um processo de cima para baixo, falar nós vamos parar de usar antibiótico, senão vai dar confusão, vai dar muita demissão, vai ter pessoas muito insatisfeitas, tem que ser um trabalho muito bem elaborado, né? E as boas práticas de produção, elas vão ser essenciais para a gente conseguir atingir esses resultados. E assim, eu me sinto muitas vezes frustrado, assim, porque eu faço há mais aí de 15 anos, faço muitas pesquisas com aditivos em laboratório, né? Um laboratório que eu falo, às vezes, é até uma granja. E não é raro a gente não ter o resultado esperado daquele produto, por conta disso que eu te falei. Ou, às vezes, porque o desafio era diferente, né? Então, se eu repetir 10 vezes naquela mesma granja, talvez nessas 10 vezes eu consiga 5 vezes um resultado bom e 5 vezes um resultado que não foi muito bom, e às vezes até pior. Daí fica por quê? Então, a explicação de tudo isso é que saúde é um investimento de longo prazo e não de curto prazo. Perfeito, professor. Não, excelente, excelente. Acho que fechou muito bem o nosso bate-papo. E, professor, a gente tem algumas perguntas que a gente faz para o nosso entrevistado no final. A gente tem feito para todos eles, para conhecer um pouquinho mais de ti. Uma é, se tu tivesse que me recomendar 2 livros, um relacionado à suinocultura e outro nada a ver com suinocultura, quais seriam esses livros? Ai, ai, ai. Bom, um relacionado à suinocultura. Eu sou fã do livro que o professor Davi e o professor Yuri, né, são os precursores, né, desse livro, né, estamos aí trabalhando aí na próxima edição, que é o Doenças dos Suínos. Por ser construído por vários especialistas brasileiros, né, e por ter uma linguagem simples e direto ao ponto, então ser um livro de muito voltado, né, à nossa realidade brasileira, né? Então eu gosto muito. E com relação a um livro que, deixa eu pensar que são tantos, mas eu gosto muito de um livro, o pessoal vai achar até esquisito, né? Mas é um livro que eu já li 2, 3 vezes, que chama A Profecia Celestina, né? Eu acho que é um livro de ficção, mas ele se aplica muito ao nosso dia a dia, sobre a forma como a energia entre as pessoas, ela é transmitida, quer seja ela doada ou roubada, né? E como isso interfere na relação entre as pessoas, relações de poder,
Eu acho bem interessante esse livro. Que legal, professor. Não conhecia. Já que está gravado, não vou falar que eu vou tomar nota, né? Mas ele está registrado aqui, bem interessante mesmo. E professor, o que tu tem vontade de fazer na vida que tu não fez ainda? Ai, vontade de fazer que eu não fiz ainda. Uau. Eu sou um cara muito realizado, né? Eu gosto assim, das coisas muito simples. Talvez, quem sabe lá depois de aposentado eu vá morar na praia, mas a gente sabe que isso pode ser uma ilusão, né? Por causa que a praia tem várias coisas, mas eu tenho vontade, sabe? O que acredito se a gente gravar um podcast daqui uns 7 anos, você vai falar, professor, onde é que você está? Eu vou estar em algum canto desse litoral do Brasil. Tá. Assina embaixo, vamos fazer com certeza. E pode ser até presencial daí esse, né, professor? Pode ser, né? E se o povo não se importar de que a caneca, que nem essa que eu estou tomando, não seja água, melhor ainda. pode ser um vinho, um bom espumante, que eu sou fã do espumante, então aí faz essa Nossa, gravação no final da tarde e fala, não, mas eu estou em casa, estou aposentado, eu posso beber. tá certo, tá certo. Eu também gosto bastante de praia, professor. Que bom. Professor Alberton, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer revê-lo durante uma pandemia aí que parece não acabar mais. Um prazer mesmo conversar contigo e, sem dúvida, agregou bastante aí para os nossos ouvintes sobre esse tema tão relevante nos dias de hoje. Obrigado, professor. Eu que agradeço essa oportunidade, tá? E espero que os nossos ouvintes, né, estejam envolvidos nessa questão aí do uso parcimonioso do antibiótico, não simplesmente redução do uso do antibiótico. E é uma satisfação chegar aí aos celulares, aos computadores de todos os nossos amigos aqui do Brasil, da suinocultura, e vocês aí da Academia Suína acabam dando essa oportunidade para esse conhecimento chegar a todos. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, professor, pelas palavras. Tudo de bom, um abraço. Um abraço, até mais.